E dando sequência aos vídeos de maternidade, trazemos para vocês todos os bônus que a Itália proporciona para as novas mamães. Bora lá? Vamos lá? E antes de mais nada, não deixe de se inscrever e deixar aquele like e acompanhar a gente até o final, porque é a pergunta que todo mundo faz pra gente, a gente vai responder com todos os detalhes pra vocês. Se você acabou de chegar, a gente tem uma novidade, a gente tá fazendo um conteúdo muito interessante de maternidade, então a gente vai falar de enxoval, falamos do pré-natal, de alguns exames, a gente tá separando uma playlist pra ficar mais fácil também pra encontrar aqui no canal, com todos os valores, inclusive atualizados, né, Rafa? Tudo vale desse lembrar ano de 2021. de 2021. E hoje, de tanto a galera perguntar pra gente os bônus, tem direito de bônus, Rafa, na maternidade? Como que funciona? Pra começar, eles estão falando de um novo assenho, Rafa, que é o assenho único, que talvez saia em julho de 2021. Que aí fica até os 21 anos da criança. Porém, esse assenho único, gente, ainda é muito incerto os requisitos, o que ele proporciona, porque eles ainda estão estudando, estão falando de implementar só em julho desse ano. Então a gente vai evitar de falar nele, porque vai ser ainda muita especulação em cima. E tem novidades, é lógico que a gente vai trazer o conteúdo aqui pra vocês. Inclusive falam que é um que vai entrar no lugar de todos, né? Os outros que a gente vai falar agora. Mas calma lá, vamos deixar esse um pouquinho pra lá e vamos aos certos. Bônus bebê. O que é o bônus bebê? O bônus bebê nada mais é do que uma ajuda para bebê nascido, afidado ou então adotado por aquela família naquele ano. O que consiste? Com base no ISEE, que é o Indicador de Situação Econômica, nós já fizemos um vídeo falando sobre esse documento, ele é extremamente importante para você aqui na Itália. Então, chega na Itália e faça, porque é ele que te dá direito a todos os bônus, inclusive o da maternidade. É com base no ISEE, ou seja, uma família que tem ISEE até 7.000 euros recebe 160 euros por mês durante o primeiro ano de vida, afidamento ou adoção da criança, a partir do momento que ela chegou no lar. De 7.000 a 40.000, 120 euros, sempre por aquele período de um ano. E acima de 40.000, ou se você não apresenta o ISEE, você recebe 80 euros por mês. Às vezes a pessoa não tem consciência desse documento, vai pedir e recebe só 80 euros. Mas, na verdade, às vezes ela tinha direito a 120 ou até mesmo a 160, né? Sim. Então, às vezes a pessoa tem um ISEE baixo, pode receber o dobro, 160. Mas acaba recebendo só metade. Exato. E lembrando que a partir do segundo filho tem um aumento de 20%. Sim. O próximo, bônus mama ou prêmio alla nascita. Como que funciona? Independente do ISEE, a pessoa pode ser bilionária, ela tem direito a esse bônus. Então, a partir do momento que a criança nasce, ou adoção e tal, sempre, lembrando sempre disso, sempre que a gente fala criança nasce, sempre é também adoção ou afidamento. Lembrando sempre essas três situações. Ela vai receber o valor de 800 euros. Rafa, qual que é o próximo bônus? E o próximo bônus é o bônus nido. Nada mais é do que um reembolso de toda a despesa com inscrição, matrícula e todos os gastos relacionados ao asilo nido da criança, seja ele público ou privado. E os valores, as coisas mais importantes. Até 25.000 você recebe 3.000 até 3.000 euros de reembolso. De 25.000 a 40.000, 2.500 ao ano. Acima de 40.000 ou a ausência do ISEE, são 1.500 euros ao ano. Então é sempre importante a apresentação do ISEE. Conde paternità, ou seja, a licença que o pai tem do serviço para ficar em casa, tem uma mega novidade. Sim. Ano passado eram 7 dias e hoje, esse ano 2021, quantos? 10 dias. Exatamente. Lembrando que alguns anos atrás era até um dia só, Rafa. Então. Aí foi aumentando 2, 3 e chegou no 10. Daqui a pouco tá um ano. Todo esse cônjuge paternità, ou seja, licença paternidade, é paga pelo INPS e pode ser pega de forma fracionada, pode ser utilizada de forma fracionada, ou seja, fazer 2 dias hoje, 3 daqui a um mês, é bem flexível. Vale ressaltar que até o 5º mês do nascimento, então eu posso fracionar até o 5º mês
do nascimento. Um outro muito interessante é um bônus a partir do terceiro filho. Como que funciona isso? Tem que ter, acima de tudo, um ISE menor de 8.799,99, ter o mesmo status de família, então eu tenho que declarar isso, esse status de família se pega no comune, então assim, às vezes eu posso morar com o Rafa, mas eu tenho status de família com a minha família, então não vale, tá? Tem que ter o status de família atualizado com os 3 filhos. Lembrando, gente, status de família nada mais é do que um documento falando quem que mora naquele núcleo familiar, quais são as pessoas que moram juntas naquele núcleo familiar. E vamos para a parte importante, qual o valor disso? R$ 1.886,82, tá? Então eles dividem em 2 parcelas, uma paga em julho e a outra em janeiro. E depois em julho, até o primeiro filho mais velho completar 18 anos. E se eu tenho o 4º filho? E aí começa a contar. Tudo de novo. Exatamente. Então é bem interessante esse ajuda valor bastante. também. E agora a pergunta que todo mundo faz pra gente, e a gente tá trazendo especialmente aqui pra vocês, qual que é? Licença maternidade. Como que funciona? São 2, né, Rafa? Lembrando que as 2 são pagas pelo INPS, sim. Porém, uma pede diretamente ao INPS, aí você precisa fazer um documento, entregar onde você trabalha e tal, e a outra diretamente no comune. Como que funciona do Estado, Rafa? Mães trabalhadoras que possuem um contrato onde elas contribuíram por pelo menos 3 meses, de 18 a 9 meses antes do nascimento do filho ou da chegada da criança em caso de adoção. Então, precisa ter contribuído pelo menos 3 meses nos últimos 1 ano e meio a 9 meses antes do nascimento. Geralmente é pago assim, são 5 meses, então 2 meses antes de ter o nenê e 3 meses depois. Ah, mas eu trabalho, não é a risco onde eu trabalho, posso levar até o último dia, o dia do parto? Sim. Sim, pode, é flexível. Tem muitos trabalhos a risco, então eles pedem para sair antes também. Inclusive, antes dos 2 meses de licença maternidade normal. Geralmente é o 7º mês, que tem gente que leva até o 9º mês, mas se há risco até antes do 7º mês. Sim, exatamente. E aí o médico que cuida tudo mais, ele faz um atestado, ele coloca o porquê e aí fala com o datore de lavoro, onde a pessoa trabalha, sim, e organiza direitinho com o INPS. Agora, do comune, como funciona? Mamães que não trabalham, que perderam o emprego e não contribuíram nesse período que o Rafa falou, de 18 meses, ou então que nunca trabalharam ou são dona de casa. Lembrando, tem alguns tipos de trabalho que você trabalha, tem contrato, mas não contribui. Nesse caso, as mamães também, que possuem esse tipo de contrato, recebem pelo comune e não pelo INPS. Exatamente. Lembrando que pelo Estado eles pagam R$ 2.132 aí em 5 parcelas e pelo comune eles pagam R$ 1.740,60 ou de uma vez só ou sim, até em 5 parcelas também. Então é um pouquinho menos, tá? E, Rafa, só que tem um porém. Sim. Quem pede pelo comune, o ISE tem que ser abaixo de quanto? O ISE tem que ser abaixo de R$ 17.416,66. Lembrando, gente, eles colocam esse valor, é esse valor mesmo. Se passar €1, €2, €10, eles não permitem. Para finalizar, meu contrato é diferente, não encaixo nisso, não encaixo naquilo. Vale lembrar que você pode procurar também um assistente social, sim, tá? Tendo um ISE um pouquinho menor, você procura o assistente social do seu comune e entender como que funciona, o que você tem direito também, né, Rafa? Lógico, e é muito importante ressaltar, não só a assistência social, mas também o CAF e o patronato, o sindicato, que nada mais é do que os sindicatos. Basicamente, você pode fazer tudo através deles, é eles que mandam os pedidos, você vai lá, eles informam os documentos que precisa, os bônus que você tem direito. Então, é muito importante, quando você chega numa cidade, tentar identificar onde que é esse patronato ou CAF. O CAF, o TISE, a gente vai deixar aqui embaixo essas siglas. Então, é muito importante você encontrar esse ente na tua cidade para poder dar entrada em todos os bônus, inclusive no próprio documento IZ. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo recheado de coisa nova.
vai dando pause e pensando bem, porque é muita informação. E aguarde que a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre maternidade. Ficou dúvida? Deixa aqui embaixo e não esquece de dar aquele like. Até a próxima! Tchau, tchau!